Módulo 1. Da atividade de advocacia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Kohler. A advocacia e sua função essencial à justiça. A República Federativa do Brasil é constituída por 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder judiciário tem a função fundamental de aplicar a lei em casos concretos para assegurar a justiça, envolvendo a resolução de conflitos com a presença de representante das partes. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública são consideradas funções essenciais à justiça. O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado desempenha um papel fundamental na administração da justiça e é inviolável em suas ações e comunicações profissionais, desde que esteja dentro dos limites legais. Temos 2 legislações principais que estabelecem os limites aos advogados: o Estatuto da Advocacia, Lei número 8.906 de 94, e o Código de Ética e Provimento do Conselho Federal da OAB. Princípios aplicáveis à advocacia. A atividade de advocacia possui 5 princípios norteadores, que são: pessoalidade, confiabilidade, exclusividade, sigilo profissional, não mercantilização. Lembre-se, PCs não mercantilizados. Princípio da pessoalidade. A relação entre um cliente e seu advogado é de pessoalidade, ou seja, é uma conexão muito pessoal. Isso decorre dos assuntos legais envolvidos, como propriedade, questões familiares, reputação e outros. Essa pessoalidade é crucial para manter a confidencialidade profissional e a confiança recíproca. O vínculo entre o cliente e o advogado é estabelecido por meio do mandato, que é uma espécie de contrato na qual uma pessoa passa poderes para outra pessoa representá-la. Atenção! Mandato, contrato firmado entre o cliente e o advogado, que autoriza o advogado a representá-lo. Mandado, ordem proferida pelo juiz. Princípio da confiabilidade. Esse princípio estabelece que a relação formada entre o cliente e o advogado deve ser com base na confiança, na lealdade e na honestidade. Caso haja quebra dessa confiança, teremos 2 possibilidades. Primeira possibilidade: quando o cliente deixa de confiar no seu advogado, teremos a revogação do mandato, previsão do artigo 17 do Código de Ética. A segunda possibilidade é quando o advogado deixa de confiar no seu cliente. Neste caso, teremos a renúncia do mandato, previsão do artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Fique ligado. Se houver a renúncia ao mandato, que é de iniciativa do advogado, ele fica obrigado a representar seu cliente pelo prazo de 10 dias, contados da data em que o cliente foi notificado, ou até que outro advogado o substitua. Princípio da exclusividade. A advocacia é uma função essencial à justiça, então ela não pode ser praticada juntamente com outra atividade. Exemplo: João é advogado e sua esposa Margarida tem um supermercado. João não pode fazer seu escritório dentro do supermercado, pois isso viola o princípio da exclusividade. Além disso, também é vedado fazer propaganda dos serviços de advocacia junto com outra atividade. Princípio do sigilo profissional. O princípio do sigilo profissional do advogado é crucial na relação advogado-cliente, exigindo que o advogado mantenha em sigilo as informações confidenciais fornecidas pelo cliente. Esse sigilo protege o cliente, preserva a integridade do sistema de justiça, resguarda direitos fundamentais e é um pilar da ética profissional dos advogados. É importante para estabelecer confiança e garantir a proteção das informações sensíveis dos clientes. Atenção! Existem algumas exceções em que um advogado pode ser obrigado a quebrar o sigilo profissional, como quando há uma ameaça iminente à vida ou à segurança de outras pessoas, ou quando o cliente autoriza a divulgação das informações confidenciais, ou quando o advogado precisa se defender contra o cliente, que inventa mentiras contra ele. Princípio da não mercantilização.
O princípio da não mercantilização da advocacia é um dos fundamentos éticos que regem a atuação dos advogados e advogadas. Ele estabelece que a advocacia não deve ser tratada como uma atividade meramente comercial, na qual o principal objetivo é o lucro financeiro. Em vez disso, a advocacia é considerada uma profissão que desempenha um papel crucial na administração da justiça e na defesa dos direitos dos cidadãos. Esse princípio é importante para garantir que os advogados atuem de maneira ética, mantendo a independência, a integridade e a imparcialidade em suas representações legais. Inclusive, para assegurar a observância destes princípios, a mercantilização dos serviços jurídicos é uma prática proibida pelo artigo 5º do Código de Ética. Agora, vamos ao Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. O artigo 1º do Estatuto da OAB estabelece quais as atividades que somente os advogados podem desempenhar. Isso é fundamental para garantir a qualidade e a ética na prestação de serviços jurídicos. Essas atividades se dividem em duas categorias principais: postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Apenas advogados estão autorizados a representar pessoas e entidades perante o Poder Judiciário. Significa que somente profissionais devidamente habilitados podem atuar em processos judiciais, apresentar petições, argumentar em audiências e defender os interesses de seus clientes perante o sistema legal. Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Apenas advogados podem oferecer serviço de consultoria jurídica, fornecer orientação legal e gerenciar departamentos jurídicos em empresas. Essa exclusividade assegura que questões legais sejam tratadas por profissionais com conhecimento jurídico adequado, promovendo a ética e a qualidade nos serviços jurídicos. Atos jurídicos que não precisam de advogados. As exceções são para o habeas corpus, a Justiça do Trabalho na primeira e segunda instância, e nos juizados especiais até determinado valor. A impetração de habeas corpus, um instrumento legal usado para proteger a liberdade de pessoas detidas ilegalmente, não é considerado uma atividade privada de advocacia. Isso significa que qualquer pessoa pode apresentar um pedido de habeas corpus. Na Justiça do Trabalho, temos o ius postulandi, que permite ao empregado ou ao empregador postular perante a Justiça do Trabalho sem a contratação de advogado. Isto serve para a Vara do Trabalho e para o Tribunal Regional do Trabalho. Atenção! Se a parte quiser recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, TST, ela é obrigada a contratar um advogado. Nos juizados especiais cíveis, quando o valor da causa for de até 20 salários mínimos, a parte não precisa de advogado. Mas atenção! Se o valor da causa for maior que 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, ou se a parte quiser recorrer, o advogado é obrigatório. Nos juizados especiais federais, que tratam de causas de até 60 salários mínimos, a presença de advogado é dispensável. Criação de pessoa jurídica. Os atos e contratos de pessoas jurídicas só podem ser registrados nos órgãos competentes se forem revisados e aprovados por advogados. Isto é uma medida de segurança legal para garantir que a formação de empresas seja realizada de acordo com a legislação e para proteger os interesses das partes envolvidas. O advogado e a administração da justiça. O advogado é muito importante na administração da justiça, pois desempenha um papel fundamental no sistema legal brasileiro. Inclusive, o Estatuto da OAB diz que o advogado presta um serviço público e exerce uma função social. A atuação do advogado, seja em processos judiciais ou administrativos, deve ser em favor do seu cliente. Para isso, ele utiliza de técnicas de persuasão para convencer o julgador a decidir de modo favorável ao seu cliente. Além disso, seus atos são considerados um dever público, ou seja, têm um impacto significativo no sistema de justiça. Inviolabilidade do advogado. Para exercer com perfeição suas atividades, o advogado é inviolável por seus atos e declarações, contanto que esteja dentro dos limites da lei. Isso protege a sua independência e imparcialidade na atuação. Contribuição ao processo legislativo.
O advogado pode contribuir para o processo legislativo e a elaboração de normas jurídicas, dentro dos poderes da República. Isso significa que os advogados podem participar ativamente na criação de leis e regulamentos. Exercício da atividade de advocacia. O exercício da advocacia no território brasileiro e a designação de advogado são aplicados aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Porém, o Estatuto da OAB aplica-se também aos membros da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nestes casos, eles também são regidos por suas próprias regulamentações internas. A atuação do estagiário de advocacia. O Estatuto da OAB também permite que os estagiários de advocacia possam realizar determinados atos, mas para isso eles devem estar registrados e atuar sob a supervisão de um advogado. Serviços técnicos e singulares. Os serviços profissionais prestados por advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares. Isso significa que o trabalho dos advogados envolve habilidades técnicas específicas e é frequentemente personalizado para atender às necessidades individuais dos clientes. Notória especialização. A notória especialização é a expertise reconhecida de um profissional ou de uma sociedade de advogados em sua área de atuação. Essa especialização é comprovada por meio de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, recursos técnicos e outros requisitos relacionados à atividade. Nulidade de atos privativos de advogado. Existem atos que somente os advogados podem praticar. Se eles forem feitos por outras pessoas, serão considerados nulos. Além da nulidade do ato, a pessoa responderá civil, penal e administrativamente. Também importará na nulidade do ato quando ele for praticado por advogados que estejam impedidos, suspensos, licenciados ou que passem a exercer atividades incompatíveis com a advocacia. Postulação e prova de mandato. Para postular em nome do cliente, o advogado deve provar que possui o mandato, autorização para atuar em nome de seu cliente. Atuação sem procuração em caso de urgência. É permitido que o advogado atue em casos de urgência, sem a apresentação imediata de uma procuração. No entanto, o advogado deve apresentar a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Procuração para o foro em geral. Essa procuração autoriza o advogado a atuar no foro em geral, ou seja, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer tribunal ou instância, a menos que um ato específico exija poderes especiais. Atividades de consultoria e assessoria jurídicas. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser realizadas de forma verbal ou escrita, a critério do advogado e do cliente, e não exigem a formalização de uma procuração ou de um contrato de honorários. Conduta digna e contribuição para o prestígio da advocacia. O advogado deve agir de maneira a conquistar respeito e contribuir para o prestígio, tanto da sua própria classe profissional, quanto da advocacia como um todo. Assim, conduta digna e ética é importante para a manutenção da reputação da profissão. Independência profissional. O advogado deve manter independência em todas as circunstâncias ao exercer sua profissão. Isso significa que ele deve atuar de forma imparcial e independente, sem ser influenciado por pressões externas. Desagradar autoridades e impopularidade. O advogado não pode atuar com nenhum temor de desagradar a magistrados ou a qualquer autoridade, não com receio de se tornar impopular. Essas questões não devem impedir o advogado de cumprir seu papel profissional com integridade e coragem. Responsabilidade profissional. O advogado é responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa.
Isso significa que os advogados devem agir com diligência e cuidado ao exercer sua profissão e são responsáveis pelos danos resultantes de suas ações. Nesse sentido, é vedado ao advogado atuar em lide temerária, que se refere às ações judiciais ou defesas que são movidas de má fé, com a intenção de prejudicar a outra parte. Nesses casos, o advogado pode ser solidariamente responsável com seu cliente, desde que tenha agido em conjunto com o cliente para lesar a parte contrária. Dica de estudo. Conheça o edital em detalhes. O edital da OAB é o seu guia. Estude-o minuciosamente para entender o que será cobrado na prova. Destaque os tópicos, legislações e doutrinas que merecem mais atenção.